O propósito da humanidade. Algumas das grandes e eternas questões humanas são: qual é o meu propósito? Por que estou aqui? O que devo fazer da minha vida? A maioria das religiões tem algum tipo de resposta para essas perguntas, mas elas não são de forma alguma iguais uma à outra. Estão todas corretas? Isso parece improvável. Embora todas as respostas possam ter um pingo de verdade, nenhuma pessoa pensante ou sensata realmente desejaria se contentar com algo menos do que a melhor verdade nesses aspectos. Demonstraremos como o zoroastrismo tem as melhores respostas para essas e muitas outras questões. A maioria das pessoas que leem isso terá sido criada numa cultura em que o cristianismo era, se não fosse a religião estabelecida, pelo menos uma influência cultural dominante e determinante, ou apenas existia como normas religiosas. É, portanto, valioso olhar criticamente para esse paradigma estabelecido e convencional, a fim de ir além dele. Aqui estaremos mais interessados nas diversas visões da humanidade. Uma vez que os padrões estejam claros e a verdade possa ser compreendida, a escolha certa pode ser feita. Ao contrário do zoroastrismo, que foi concebido e institucionalizado pelo profeta Zaratustra há cerca de 3.700 anos, o cristianismo passou vários séculos sem qualquer ideia fixa de quais eram os seus ensinamentos básicos. Faltou uma doutrina estabelecida, e era tarefa dos homens chamados pais da igreja erguer um edifício doutrinário. O principal desses homens foi o ex-maniqueu Agostinho de Hipona, que viveu de 354 a 430 d.C. No final, ele apoiou e criou um sistema de dogmas que definiu a igreja cristã. Esses ensinamentos são: a Trindade, o livre-arbítrio, de Deus e do homem, o pecado original, e a graça. A doutrina da Trindade, que diz que Deus é simultaneamente um e três, foi estabelecida pelo Concílio de Nicéia em 325 d.C., bem antes do nascimento de Agostinho. Agostinho aceitou e embelezou essa doutrina sem lógica com 3 dogmas que colocaram a humanidade numa situação sem saída que exigia, se alguém acreditasse nos dogmas, que o homem se submetesse ao domínio espiritual da Igreja. A Igreja tentou estabelecer um monopólio sobre a sacralidade e a salvação, mas primeiro tinha que convencer o povo de que eles eram pecadores inúteis e condenáveis. Isso foi feito com os dogmas do livre-arbítrio, pecado original e graça. Esses dogmas funcionam juntos como um pacote que diz: o propósito do homem ao ser criado foi o de amar e obedecer a Deus. Porém, esse propósito nunca foi devidamente esclarecido ao homem. Ele só é ordenado a não comer 2 frutas do jardim do Éden. Espera-se obediência cega, pois obediência, nesse caso, seria amor. O homem é dotado de livre-arbítrio. Isso foi supostamente dado ao homem para que Deus soubesse se o homem estava realmente sendo obediente ou não. Outras criações de Deus sem livre-arbítrio poderiam meramente ser programadas para serem obedientes. Mas o homem usou o livre-arbítrio para desobedecer aos desejos obscuros de Deus. Essa desobediência é culpa do próprio homem, e essa escolha condena toda a humanidade à danação como pecadores imundos. Só existe uma maneira de ser salvo dessa situação: pela graça, o dom gratuito de Deus. De acordo com os ensinamentos cristão-ortodoxos promulgados por todas as igrejas, quando o indivíduo se volta para Deus não é porque ainda resta nele algum resquício de bondade, pois tudo isso foi perdido com o pecado original, mas sim porque Deus lhe concedeu essa fé pela graça. Resumindo, o homem está perdido, a culpa é dele mesmo, agora ele está desprovido de bondade e a única maneira de ser salvo é através do dom de Deus. Esse conjunto de ideias foi reunido não para ensinar o homem a descobrir a verdade, mas sim para funcionar como um aparato para a igreja organizada subjugar e coagir o homem através do medo, e muitas vezes através da violência, a obedecer aos ensinamentos da Igreja, sejam eles quais forem no momento. Como veremos, a abordagem zoroastriana a essas questões não poderia ser nada menos que radicalmente diferente. Esses dogmas agostinianos são a espinha dorsal da Igreja cristã. Sem eles a Igreja não tem propósito ou missão. Nenhuma das denominações do cristianismo, nem católica nem protestante, se desvia desses dogmas agostinianos. No entanto, devemos concluir que esses dogmas são, em essência, anti-humanos. O ponto crucial deles é que a humanidade, entenda-se, Adão e Eva,
é a culpada pelo lamentável estado do mundo. A culpa é do homem e o homem não é de forma alguma necessário para que o mundo se torne melhor. O suposto mundo melhor que está por vir, cuja ideia é uma importação bem conhecida do zoroastrismo, é no sistema judaico-cristão inteiramente obra de Deus sem a ajuda do homem. Na mente judaico-cristã, afirmar que Deus precisa renovar o mundo implica que Deus, de alguma forma, não é tão grande quanto deveria ser. Mas para a mente zoroastriana, o homem é o parceiro lógico de Deus. O homem foi criado para atuar como guerreiro da linha de frente contra a mentira. Isso é algo lógico, pois apenas o homem possui o dom divino da autoconsciência focada, da inteligência e da sabedoria potencial, exemplificadas pura e absolutamente na forma de Ahura Mazda. O homem não é o culpado pelo mau estado das coisas. De acordo com o zoroastrismo mais ortodoxo, Arimã e seus Daevas seriam originalmente os culpados, e tanto o homem como Deus são inimigos e vítimas de Arimã. Nós, não só partilhamos uma centelha espiritual comum com Deus, mas também estamos unidos numa luta contra um inimigo comum, as forças da ignorância, do engano, da fraqueza, da pobreza e da doença. Neste ensaio exploraremos os detalhes do propósito divino da humanidade, a sua missão especial no cosmos, e a estrutura única do ser humano individual e a sua relação com o mundo divino. Nesse sentido, quando alguém olha ao redor do mundo hoje, ou ao longo da história, temos de admitir que o mal está presente em toda parte. As forças da ganância, da pobreza, da violência, da coerção, da mesquinhez, da ignorância e da estupidez reinam em muitos cantos e nos mais altos níveis do poder secular. Por certo, esse mal se originou de algum lugar. Aqui perguntamos: o mal veio de Deus? O mal faz parte da verdadeira natureza do homem? O zoroastrismo nega ambas as possibilidades. O mal não veio de Deus, nem faz parte da natureza humana. Mas para o adorador de Jeová, por sua vez, e ao contrário do seguidor do zoroastrismo, essas duas possibilidades de certa forma são confirmadas. Para o zoroastrismo, nenhuma das más qualidades vem do Senhor da sabedoria, cuja natureza exclui tal possibilidade. O homem, como um ser físico encarnado, colocou-se voluntariamente como uma constante barreira aos ataques dos Daevas de Arimã no campo de batalha cósmico. Sua arma é a escolha, sua missão é vencer a batalha derrotando as forças do mal com bons pensamentos, boas palavras e boas ações. O mal não vem do homem, ele vem do ambiente do mundo misto no qual o bem e o mal se encontram misturados, e das escolhas que o indivíduo faz neste mundo. A boa notícia é que essa é a nossa missão aqui, precisamos estar aqui e fazer esse trabalho para melhorar o mundo. A essência do ser humano individual é divina, definida pelo Fravashi, que é a centelha de Deus no ser humano. No entanto, na maioria das vezes a pessoa ignora essa realidade. Essa ignorância gera escolhas ruins. Mas ao aprenderem a sua verdadeira natureza, os indivíduos podem começar a fazer escolhas melhores, e assim, lutar de forma mais eficaz pela causa do Senhor da sabedoria. Ao lembrar quem realmente são, os indivíduos começam a cumprir suas missões. A natureza do ser humano individual é ser livre, consciente, mutável e destinado à perfeição e à imortalidade. O indivíduo é moldado e recriado momento a momento com base em pensamentos, palavras e ações. Uma longa sucessão de más escolhas leva na direção do mal, de Arimã, e o indivíduo pode acabar sendo um monstro. Sua liberdade terá sido desperdiçada, e na vida futura ele cairá na casa da mentira. Uma vida dedicada a boas escolhas leva na direção do bem, de Ahura Mazda, e na vida futura ele estará na casa dos cânticos. Esse destino humano é assegurado devido ao fato de que o indivíduo foi originalmente criado pelo Senhor da Sabedoria como um ser consciente e imortal, e que, o Senhor da Sabedoria, redimirá todas as boas criações, restaurando todas elas ao seu estado de ser original no final dos tempos como consequência lógica e natural de suas origens. Como os humanos entraram na luta de forma voluntária, como uma escolha virtuosa original, esse destino está assegurado. Uma análise do mito do Jardim do Éden, e do mito zoroastriano da origem da humanidade, nos conta uma história profunda. Se considerarmos a humanidade como filhos de uma divindade, nós podemos contrastar a forma como essas crianças são tratadas e criadas por dois tipos diferentes de deuses. No livro do Gênesis,
Lemos como Jeová criou os humanos do barro e deu vida a eles, depois os colocou num jardim onde tudo lhes seria fornecido, sem trabalhar ou fazer qualquer outra coisa além de manter sua obediência a Jeová. Jeová lhes ordenou que não comessem os frutos de duas árvores, uma proporcionava o conhecimento do bem e do mal, a outra dava a imortalidade. Com conhecimento e imortalidade, o homem se tornaria semelhante a um Deus. Isso Jeová parece que temia. Assim, quando Adão e Eva comeram um dos frutos, eles foram condenados como pecadores, punidos com o exílio e as repercussões do pecado original. Como castigos existenciais, eles tiveram que ganhar a vida com o suor do seu rosto, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 19, e as mulheres tinham que gerar seus filhos em sofrimento, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 16. Portanto, agora a humanidade deve simplesmente esperar para ser salva pela graça divina. Jeová não precisava da humanidade, ele só queria que ela o amasse e o louvasse por sua própria vontade. Essa foi a razão pela qual supostamente Deus dotou a humanidade de livre-arbítrio em primeiro lugar. Por outro lado, Ahura Mazda está envolvido numa luta cósmica com as forças do mal, ou seja, contra a ignorância, estupidez, violência, crueldade, doença e pobreza. O campo de batalha se tornou um universo material, criado pelo Senhor da Sabedoria para aprender, confinar e derrotar as forças de Angra Mainyu. O Senhor da Sabedoria é todo bom e onisciente, mas precisa de uma arma especial para derrotar a mentira no campo de batalha cósmico. Essa arma são os Fravashis encarnados do céu, que se tornaram homens e mulheres no mundo material. Os seres humanos são colegas de trabalho e companheiros de Deus, necessários para vencer a luta contra o mal. O Senhor da Sabedoria deseja que a humanidade se desenvolva como seres conhecedores e imortais, e isso foi prometido à humanidade como resultado do ato voluntário de encarnação. No primeiro mito, o do Jardim do Éden, o homem não tem propósito ou significado real. Mas no mito zoroastriano, o homem é uma necessidade essencial para a salvação do mundo. Nesse sentido, se um pai estabelece regras vagas e depois pune e renega o filho pela sua primeira infração, e esse pai nunca deixa de considerar o filho como uma complicação desnecessária, que não merece nada, um maldito pecador e um idiota total, que tipo de pessoa você espera que essa criança se torne quando crescer? Vivemos num mundo que é o resultado da aceitação desse mito e imagem da humanidade conforme a mentalidade judaico-cristã. Mas o mito zoroastriano ressalta que a humanidade é filha, amiga, colega e companheira do seu Deus Pai. A humanidade é uma parte vital e necessária da estratégia da verdade para derrotar a mentira. O homem e a alma do homem, as Fravashis, são totalmente emancipados no panteão de seres dignos do universo. Esse pai tem apreço e respeito pelo filho, Deus o chama de orgulho e alegria, e infunde nele ambição e um sentido de propósito e significado. Essa criança, esse filho, uma vez fez a grande e nobre escolha de se voluntariar para lutar pelo bem. Agora fazemos a pergunta novamente. Que tipo de pessoa você espera que essa criança se torne quando crescer? Se você tratar seus alunos e filhos com desrespeito e desânimo, você obterá um resultado. Se tratá-los com respeito e incentivo, você obterá outro resultado. Independentemente da verdade ontológica do universo, quando nós olhamos para esses dois mitos relativos à natureza da humanidade, vemos que um dos mitos só pode produzir um resultado ruim, e o outro produzirá o melhor resultado possível. A escolha é nossa. O mito insiste no pecado original, o outro insiste na virtude original. Qual dos dois mitos produzirá um mundo melhor? Qual dos dois parece certo? O propósito do ser humano é ser um guerreiro do bem e do certo, contra o mal e o injusto. Essa é a razão pela qual sua alma se ofereceu para estar aqui, mesmo que sua atual forma de consciência tenha dificuldade em lembrar disso. Quando confrontados com esse paradigma, vocês podem novamente e conscientemente decidir fazer a escolha certa e aceitar essa missão, e fazer isso continuamente dentro da estrutura do caminho zoroastriano. Uma vez compreendida essa realidade, a melhor escolha se torna óbvia.